E aí, fãs de bodybuilding, eu sou o Roger e hoje estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser comentando um pouco sobre o Tampa Pro e mais especificamente sobre Classic Physique, a categoria em que tivemos ali o Gabriel Zancanelli competindo e o Zancanelli ficou na segunda colocação, perdendo para o Justin Budurina, ou Budurina, não sei como você prefere pronunciar o nome desse rapaz, porém a gente viu aqui uma disputa muito interessante, muito próxima eu diria, entre o brasileiro Gabriel Zancanelli e o Justin, que, bom, apareceu aqui com um físico muito impressionante, acabou sendo o campeão desse campeonato. E bora dar uma olhada nessas imagens e comentar um pouquinho aqui com vocês. Bom, vou listar aqui para vocês os 6 primeiros colocados. O primeiro foi o Justin, como eu acabei de citar. O Gabriel Zancanelli ficou em segundo. Dan Covea Anderson foi o terceiro colocado. O Fabione Sylvain, não sei como pronunciar muito bem. Carlo Kuriev, não sei se eu pronunciei direito também isso aqui, mas tem uns nomes bem complicados aqui. E o Benjamin Zimmerman, acho que é isso. Bom, a gente teve aqui um line-up muito bom, cara. Falar pra vocês, todos esses caras do top 6 são excelentes atletas, principalmente os do top 3 e o top 4 inteiro ali, são caras que realmente têm genéticas e, cara, físicos que são realmente muito impressionantes. Todos têm proporção, definição, alguns mais do que outros e é isso que a gente vai comentar um pouquinho aqui. Mas bom, a gente tava muito confiante com o Gabriel Zancanelli. O Zanca tinha mostrado e apresentado algumas atualizações do seu físico e ele realmente estava muito bom. A gente tinha visto uma melhora significativa ali no Zanca e nos olhos de muitos o Zanca era o favorito para ganhar esse campeonato. E o Zanca chegou muito bem, a gente vê que ele estava com cortes muito profundos nas pernas, você vê aqui o sartório, vasto medial, reto femoral, vasto lateral, tudo muito bem separadinho e principalmente com um volume, um arredondamento que, cara, eu acho que eu nunca vi o Zanca com volume, tanta definição assim nas pernas quanto dessa vez, ele realmente estava na melhor condição dele e, cara, foi muito bom, físico excelente realmente, e aqui a gente viu que, cara, o Zanca chegou num físico muito bom e mesmo assim não foi capaz de vencer. Deixa eu pegar mais algumas fotos aqui para vocês para comentar um pouquinho. Bom, essa primeira foto aqui entre o campeão e o Zancanelli, a gente consegue ver uma das maiores diferenças que é uma questão mais estrutural, né? O Justin aqui tem uma cintura escapular mais larga, que faz com que ele consiga ter uma abertura de dorsal um pouco maior. Além disso, a dorsal dele é mais baixa, você consegue enxergar aqui a origem, né? Onde nasce o músculo aqui mais baixo do que o Zancanelli, o que cria aquele fator em X, aquele fator em V, que é tanto desejado, né? Inclusive, este mano aqui está sendo muito comparado com o Chris Bumstead por conta desse fator. E realmente, se você olhar essa parte aqui, essa parte central, tronco, é bem semelhante com o Chris, cara. Parece bastante. Até as veias aqui, ó, do braço, até a tatuagem no antebraço lembra um pouco. E eu acho que o do Chris é no outro braço, né, se eu não me engano. Não lembro, mas, bom, isso não importa, né? E aqui a gente vê essa clara vantagem estrutural do Justin, que é o campeão. Porém, eu vejo no Zancanelli, principalmente de frente, uma vantagem gigantesca nas pernas. Olha o tamanho, né, o volume e o condicionamento que o Zanca tá aparentando aqui, ele tá empedrado. Cara, os cortes profundos, volume muito superior de coxas ao do Justin, realmente é uma pose que tá bem páreo, cara, porque braços não tem como, o Zancanelli é muito superior ao Justin, não tem nem, cara, não tem argumento. Olha esse bíceps, olha esse tríceps, agora olha pra cá, entendeu? Não tem argumento. A questão é que o Justin tem um balanço do físico, uma proporção muito boa, entendeu? As pernas dele não são as maiores, os braços não são os maiores, mas ele tem um aspecto em X e ele tem a estrutura que é muito desejada na Classic Physique. E aqui eu vejo o Zancanelli muito mais polido, muito mais condicionado, porém ele não tem a estrutura tão favorável ou tão desejável como provavelmente o Justin tem na visão dos árbitros, entende? Eu acho que é mais ou menos por aí que os árbitros entenderam. Mas, cara, aqui tem argumento pros dois, entendeu? O Zanca tá mais seco, mais condicionado, mais empedrado, perna mais volumosa, braço mais volumoso. O que ele tá perdendo mesmo é nessa região central aqui, que é principalmente dorsal, largura de escápula, cintura também, a cintura do Justin é bem mais fina, então ele tá perdendo nesses quesitos pro campeão aqui, mas não é uma pose que ficou feia pro Zanca. Muito pelo contrário. Alguns diriam até que o Zanca é campeão aqui, entendeu? Peitoral de lado. Cara, nessa imagem aqui não dá pra ver tão bem, mas o Justin tem uma largura
de escápula maior, e quando ele posava um pouquinho mais assim inclinado, você conseguia ver que ele ficava maior, entendeu? E aqui principalmente nos ombros você vê também um volume um pouquinho melhor. O posterior de coxa do Justin é mais arredondado, entendeu? Ele tem um balanço do físico muito bom, mas o Zanca aqui também não perde muita coisa, entendeu? Eu acho que o que falta um pouquinho aqui pro Zanca talvez seria mais um posteriorzinho de ombro para dar uma completada no braço, entendeu? Porque aqui o tríceps ele tá passando um pouco, né? Isso é uma questão de pose também, né? Mas eu acho que se o tríceps, se o posterior de ombro, na verdade, ficasse um pouquinho mais avantajado aqui, ia dar uma proporção melhor. O ombro no geral do Zanca precisa de um pouco de trabalho, na minha opinião. O peitoral também é sempre bom, né? O Zanca tem um peitoral muito bom, mas se fosse mais espesso também não seria um problema. Então assim, é uma pose boa do Zanca, mas eu consigo ver os árbitros dando aqui essa pose para o Justin, justamente porque ele tem um aspecto de mais volume aqui em cima na caixa. O peitoral parece ser um pouquinho mais preenchido. Cara, é uma pose que honestamente é bem equilibrada, mas eu consigo ver argumentos para o Justin aqui, principalmente na parte inferior. Agora duplo bíceps de costas. Aqui, cara, é uma questão um pouquinho complicada, né? O Zancanelli tem dorsais que na minha opinião são um pouquinho superiores, só que eu acho que a pose dele não está tão bem executada. A gente tinha visto nas atualizações com o Jorlan que ele tinha melhorado isso aqui, né? Mas eu acho que ele não conseguiu executar a pose da melhor forma possível. E aqui a gente vê algumas desvantagens também, principalmente no quesito de glúteo, né? O Justin aqui tem mais fibras. Eu acho que isso aqui é uma questão de genética, tá? Eu acho que não é nem que o Zanca não tem tanto condicionamento assim. Não, eu acho que é mais uma questão de genética. Você vê aqui que tá fibrado, mas ele só não tem aquela separação profunda como ele tem, por exemplo, no posterior de coxa. Entendeu? Aqui ele tem uma facilidade absurda para fibrar. Já no glúteo não é tão aguçado, assim, não é tão profundos os cortes, né, no caso. E, cara, o Zancanelli melhorou a panturrilha, hein? Tem que reconhecer isso aqui. Ainda não é a melhor panturrilha de todas, mas ele melhorou. Aqui o Justin acaba vencendo no glúteo, mas, cara, não tem uma dorsal muito impressionante, não. Você vê que não tem tanta espessura, essa parte do redondo maior, redondo menor aqui não é muito legal. Os braços, cara, olha isso. Olha a comparação, o braço do Zanca, o braço do Justin aqui, entendeu? É uma coisa que, pra mim, se o Zanca executar um pouquinho melhor, é sem discussão, entendeu? Ele é o campeão. Só por causa de um glúteo não faz ele perder a pose, não, na minha opinião, cara. Olha a diferença dos braços, é absurdo. O trapézio do Zanca é muito bom. Essa região aqui, olha o tamanho do redondo maior dele. Olha o tamanho do redondo maior do Zanca. Eu acho que os dois não são tão próximos assim nessa pose, e se o Zanca tivesse executado melhor, não teria dúvidas de que ele seria o campeão nessa pose. Pose clássica favorita, aqui fica difícil de vencer desse cara, porque olha esse taper, olha esse pronunciamento de dorsal, cintura mais fina do que a do Zanca, braço. Não é bom, tá? Comparado ao do Zanca não é bom, mas é o suficiente. E aqui ele tem pernas ok, não ficou desproporcional, tá legal, tá muito fluido, tá mais estético que o Zanca, porque ele tem a cintura menor e a dorsal salta mais, então aqui não tem muito o que fazer, apesar do Zanca ter braços, cara, 10 vezes melhor na minha opinião, não tem como, aqui ele ganha puramente por estrutura, e ele não tá num condicionamento ruim, então com certeza ele fez o bastante para vencer essa pose, na minha opinião. Bom, e aqui a gente tá vendo o confronto dos dois. Eu fiz aqui a minha análise meio que por cima, né, não fiz uma análise muito detalhada, falei aqui apenas a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que, cara, qualquer um dos dois poderiam ter vencido aqui se a vitória tivesse sido do Zancanelli. Eu acho que ninguém iria questionar, entendeu? Porque os dois estavam próximos, sim. Você vê que este mano aqui tem uma estrutura muito boa, e é uma estrutura que, como o pessoal fala, é mais classic, lembra mais a estrutura do Chris Bumstead, então eu consigo entender o porquê ele foi o campeão. Mas se o Zanca tivesse sido campeão, eu acho que não ia ter um backlash do público, tipo, o pessoal não ia questionar muito o resultado, não. Eu acho que seria bem tranquilo de aceitar, porque os dois estão realmente muito próximos e o Zanca tá com uma condição melhor, né, então teria argumento sim para defender a vitória do Zanca. O que mais pesou pro Zanca aqui, na minha opinião, foi realmente a estrutura, essa questão da cintura escapular, cara. Olha a largura que esse cara tem. E a gente vê que o Chris Bumstead é o campeão, então quem é mais parecido com o Chris Bumstead? Este mano aqui ou o Gabriel? Eu acho que tá bem claro de entender, né? Então, na minha opinião, é basicamente isso. Essa foi a minha análise rápida aqui pra vocês e até o próximo vídeo.